E aí, rapaziada, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. Hoje o tema é 5 ministérios apóstolo. Apóstolo não é só aquele pastor famoso que tem programa de televisão. Tem vários pastores com programa de televisão que tem esse título de apóstolo. Eles são apóstolos, mas apóstolo não é só isso. Apóstolo é aquele que tem o dom de enxergar a igreja, enxergar os outros 4 ministérios. O ministério do mestre, o ministério do pastor, o ministério do evangelista, o ministério do profeta. Ele enxerga os ministérios e ele vê o que precisa fluir mais que não está fluindo. E ele olha essa planta da igreja, a planta da casa de Deus e ajusta o que precisa. Precisamos pastorear mais, precisamos cuidar mais uns dos outros. Estamos até evangelizando, mas não estamos cuidando. Ou estamos profetizando bastante, mas não estamos ensinando a palavra de Deus. E por aí vai. Tem fases nos grupos, grandes grupos, pequenos grupos, que em alguns momentos flui mais em determinado dom ministerial e menos em outro. E o apóstolo é esse que enxerga. O apóstolo, ele é o enviado. Outra palavra para apóstolo é o missionário. Ele é enviado. Pode ser enviado para um outro país, pode ser enviado para um outro estado. E por que ele é enviado? Porque ele consegue enxergar o que precisa ser feito. Precisamos enxergar a igreja, precisamos enxergar o nosso grupo, a nossa célula, o pequeno grupo. Quando nós temos essa preocupação, esse encargo pela célula, pelo grupo, nós estamos fluindo no ministério apostólico. A consequência disso é a gente começar a sugerir coisas, seja o líder do grupo ou aquele que não é líder. Ou outras ideias do tipo, nós precisamos gastar mais tempo juntos. Eu não desprezo essas sugestões, que às vezes parecem simples, mas tem tudo a ver com a edificação da igreja. Passar mais tempo juntos tem a ver com o ministério pastoral. É o pastor que mantém as ovelhas reunidas, unidas, nenhuma ovelha fica desgarrada. Quando alguém sugere que nós precisamos gastar mais tempo juntos, ele está, em outras palavras, dizendo, precisamos nos pastorear mais. Isso é muito vivo. Isso torna a igreja dinâmica, a célula, o grupo. Vamos fluir no ministério apostólico. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos contribuir dessa maneira. E é importante nós não desprezarmos nenhuma sugestão simples. Eu gosto sempre de pensar que Deus é simples, Deus não é complicado. E muitas vezes uma sugestão simples traz frutos maravilhosos. Muitas vezes uma sugestão meio absurda, meio esquisita, você pode adaptar. Você pode pensar naquilo que foi sugerido e falar, se a gente fizer de uma outra maneira, fizer assim, mas em cima daquela ideia, muitas vezes acontecerão coisas maravilhosas, através de ideias que a gente não dava muito crédito, que a gente não acreditava muito, não pensava que seria algo muito relevante. Deus se move assim também. Não despreze a ideia de ninguém, não despreze a sugestão de ninguém. Isso pode ser uma grande contribuição. Eu quero estimular você a fluir em todos os 5 ministérios. Isso é algo importante para sermos transformados, para sermos como Jesus. A Bíblia é clara falando disso. Nós precisamos em amor. Falando a verdade em amor, está lá no capítulo de Efésios que fala dos 5 ministérios. Quando nós temos essa base de nos amarmos uns aos outros, queremos edificar uns aos outros, querendo ser bênção, querendo ver os irmãos crescendo, esse amor flui e praticamos os 5 ministérios, quem mais é abençoado é quem ministra, é aquele que libera algo da parte de Deus, seja do evangelista, seja do pastor, seja do profeta, seja do mestre. Flua em todos esses 5 ministérios, busque isso, busque viver isso. Você vai ver que você vai crescer no Senhor. Depois de um tempo, você vai ver que você vai viver de outro jeito. Tua vida muda e muda muito. Você vai ver que as pessoas ao seu redor vão começar a crescer em Deus. Eles vão ser muito transformados pelo Senhor. 5 ministérios é uma ferramenta poderosa, é uma arma de Deus que está à nossa disposição. O Senhor nos empodera para manifestarmos o poder do Espírito Santo através desses ministérios. Faça isso.
Veja dessa maneira. Olhe o seu grupo como Deus vê. Deus vê 2 ou 3 reunidos de uma maneira poderosa, porque Ele falou que Ele estaria no meio desses 2 ou 3 que se reunissem no nome dEle. Não importa se tem 10, se tem 1000, se tem 2, se tem 200, se nós praticarmos os 5 ministérios, nós vamos ver a igreja ser fortalecida. A igreja não vai ser chata, a igreja vai ser vibrante, a igreja vai crescer, se multiplicar. É o corpo efetuando o crescimento do próprio corpo. E aí nós vamos nos alegrar nos frutos. Nós vamos celebrar as vitórias, as conquistas, porque a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre. Vamos nos colocar diante do Senhor para sermos a expressão do seu amor, para sermos a expressão da vida de Deus que flui através desses 5 ministérios. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.